Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Eu sigo aqui com mais um fluxo de notícias e o primeiro fluxo dessa manhã de quarta-feira. Agradeço a Deus por todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início. Agradeço a todos os novos inscritos que me acompanham e permitem-se fazer parte desta grande família e torná-la cada vez mais grandiosa. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no interim de todas as informações, meus amigos, eu pude correr atrás de algumas notícias e certamente unificá-las aqui nestes grandes provedores, para que nós possamos ter acesso ao que há de mais atual no interim de todos esses eventos. Eu agradeço a todos pela companhia nessa manhã e vamos às notícias, né? Bom, estamos aguardando o evento para acionar o RV. A auditoria de A a Z deve sair nessa semana. Esse pode ser o evento. E ainda estamos aguardando essa liberação. Os novos estatutos podem ser anunciados em algum momento nessa semana e a dívida então pode ser perdoada. O QFS ainda não está totalmente operacional. Está operando apenas de país para país. Os bancos acabaram de ser trocados, mas ainda não estão no setor bancário de varejo. Está sendo apresentado em partes. Na semana passada, foi informado que o QFS estaria totalmente operacional pelos próximos dias. O RV precisa ter as contas colaterais globais liberadas para liquidez para que tudo isso aconteça. Isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque, infelizmente, ainda há interferência dos Illuminatis e eles bloqueiam algumas coisas. Na semana passada e nessa semana prometem-se muitas prisões. Os protocolos tendem a mudar ligeiramente. Os fundos colaterais acionam a liquidez. Os determinados pacotes são liberados para os destinatários e eles precisam liberar as contas colaterais e este é o padrão. Isso está pronto para uso assim que a liberação for dada. Os títulos serão líquidos e eles precisam dos fundos das contas de garantia global. Os níveis 1 a 4 são notificados, precisam também das contas soberanas líquidas e parece que tudo está configurado para continuar quase ao mesmo tempo. Esta é uma transição e não uma transação. Nunca, jamais desista. Os negociantes de títulos estão tendo acesso total aos seus fundos e grandes movimentos de dinheiro continuam. Fora do mundo, o Departamento de Operações e Defesa, militares, forças especiais, lutando todo dia para concluir esses pagamentos. As trocas de nível inferior começarão esta semana. Um aplicativo especial será usado para financiar as pessoas em excesso. Aqueles que tentarem interferir em tal aplicação serão expostos e eliminados. Contas congeladas devido a ações, novamente, a menos que estejam diretamente envolvidos, mantenham em segredo sobre seus títulos e moeda. Aproveitem bem essa semana. Deus abençoe a todos. As fontes do banco estão compartilhando informações pelos fóruns. Fontes dos bancos estão compartilhando as seguintes informações. Observamos que os sistemas, e principalmente os sistemas ligados às moedas, estão apagando, o que geralmente indica uma mudança de taxa, mas visivelmente estamos vendo uma transformação no sistema financeiro. Todo o pessoal
que trabalha principalmente nos centros de redenção, estão sendo instruídos a não planejar férias ou folgas planejadas nestas próximas semanas. Espera-se que essa semana seja vibrante, com fluxo constante de câmbio, e o tempo dirá. O mundo está começando a filtrar que as notificações estão se tornando cada vez mais esperadas para serem vistas nesta semana, com a esperança de que os compromissos de troca comecem a partir de quarta ou quinta-feira. Então, meu palpite agora é que se eles forem, nós podemos ir a partir da semana que vem, o grande nível 4B, ou mais tardar na próxima semana. A pessoa que compartilhou isso comigo diz que é de fontes superiores da sua posição e ele estava bastante otimista com essa notícia. Estes últimos dias têm sido dolorosos. Estou muito animado e acho que estamos perto. Então, aquela quantia que as pessoas comprariam agora por causa de algumas especulações, elas sairão com uma nova taxa. Agora, se mostrarem a nova nota de pequena categoria, essas notas, esses valores já foram calculados na fase final de RV da reforma monetária. Já foi calculado esses números, então qualquer investidor de RV que comprou bilhões não afetará a reforma monetária. E também não afeta a fase de reintegração, pois já foi tudo calculado. Bom, meus amigos, eu quis trazer essa nota, pois isso é certamente que muito nos interessa. Isso fala diretamente sobre os títulos, fala diretamente elucidando um pouco sobre essas contas de garantia global, essas contas colaterais globais, esses fundos, né? Muitos, eles são muito conhecidos. Na verdade, eles são poucos conhecidos, né? E ligeiramente uma pesquisa não os leva a verdadeiras informações, mas precisamos atenuar-se a algumas questões que já vêm acontecendo há muito tempo e precisamos aí, para crer em toda essa situação dessa libertação dessas quantias, nós precisamos entender, né, também o que envolve todo esse processo. E toda a iminência de guerra, em minha opinião, toda a iminência de pandemia, são tentativas desesperadoras, né, da parte do mal em si, né, em atrasar essas situações e a libertação da humanidade para com essa prosperidade. Agora, algumas situações entre Rússia e Ucrânia ainda acontecem. Novamente, ainda estou tendenciado a pensar que Rússia faz uma grande limpeza na Ucrânia, pois isso, quem está vendo o meu canal, já não é de hoje que eu estou falando que iria se desencadear uma possível terceira guerra mundial. Já não é de hoje que eu falo isso, já tem um tempo. Desde quando eu comecei o meu canal, estou falando sobre isso. E nós estamos vendo exatamente isso que vem sendo divulgado por esses provedores que eu acompanho, né? Isso nós fala na mídia. A mídia vem as coisas assim, bum, pronto, aconteceu, né? Mas não, já tem, as coisas já vão andando, todo esse posicionamento já vai sendo tomado, essa contrapartida dos blocos, dos países já vai se adequando aos novos sistemas. E eu acho que eu tenho certeza que é uma grande movimentação agora sobre a desdolarização, né? Isso vai desencadear novas formas do sistema financeiro e ainda não está muito claro para a maioria do mundo como isso vai funcionar, mas eu acredito que esse cenário que estamos vendo, né, de essa possível terceira guerra mundial, isso já é mundial por conta que existe uma posição já de todos os países alinhada a algumas questões aí junto à OTAN, à FMI, e certamente que a Rússia será desvinculada da rede SWIFT e já se prepara com a China
para uma reestruturação de um sistema financeiro. E acredito que o mundo inteiro vai embarcar nessa onda e vai deixar as coisas mais equitativas, né, para todas as nações, em termos comerciais, de valor e tudo isso. Isso pode ajudar todas as nações do mundo também a pagarem preços mais justos sobre seus alimentos, sobre as questões de importação, os alimentos importados. E isso pode nos ajudar, né, a ter uma vida mais digna, porque atualmente, né, o brasileiro, não só o brasileiro, como o cidadão do mundo, e não digo os ricos, né, porque os ricos não passam por isso, passam por outros tipos de problemas, mas o pobre passa fome, passa necessidade, né, precisa pagar a conta de luz, de água, e às vezes por ser oprimido, né, por estarmos em uma situação de opressão financeira mundial, é que esses poucos luxos, né, que não são nem luxos, são pura necessidade, nos é tirado, né, e de certa forma beneficiando outro tipo de classe, e nós, né, classe pobre ou média, né, agora está recaindo sobre a classe média, acaba tendo que sustentar cada vez mais a classe mais rica da sociedade e a classe opressora do mundo, que acredito que está por trás de toda essa questão que desencadeia essa posição que o mundo está vendo hoje. Tudo isso não é de hoje que acontece, mas segundo os preceitos que eu acredito, estamos aí há poucos, não sei quantos dias, mas talvez poucos dias de ver uma grande reestruturação global. E é um momento histórico, na minha opinião. E na opinião de todos esses provedores que eu sigo, é a maior operação militar global da história e é um momento histórico. Eu tenho aqui mais algumas notas, né, que incrivelmente, meus amigos, a China e a Rússia, elas já estão se unindo para desafiar o dólar americano. A mídia não fala isso, né? Logicamente que não, a mídia globalista principalmente nunca vai falar uma coisa dessa, mas se falar também, fala nas entrelinhas ali para um ou dois entender o que se é. E eu vou dissolver esse assunto aqui porque isso muito interessa a todas as nações do mundo e por isso que a mídia boicota, né? Rússia e China podem desafiar coletivamente o status de reserva do dólar. Sanções econômicas que ameaçam arruinar o rublo podem deixar Putin com pouca escolha a não ser aliar-se ainda mais com a China e desafiar o dólar de frente. A guerra está sendo travada pela Rússia na Ucrânia, não mostra sinais de chegar a qualquer tipo de fim pacífico. Enquanto isso, parece-me que uma guerra separada contra o dólar americano pode ser oficialmente travada a qualquer momento, pela Rússia e pela China coletivamente, à medida que a situação na Ucrânia se torna mais terrível, à medida que as opções da Rússia diminuem e seus laços com a China se aproximam. Embora a esperança ainda seja evitar um cenário do tipo da Terceira Guerra Mundial, a escalada de sanções do Ocidente está forçando Vladimir Putin, cada vez mais desequilibrado, a considerar suas opções de reação. Por exemplo, no domingo, Putin colocou as forças de dissuasão nuclear em alerta máximo como resposta à crescente pressão da OTAN em um movimento que o embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas disse que escala o conflito de forma inaceitável. No mesmo fôlego que Putin fez este anúncio, ele continuou a recuar nas sanções econômicas impostas contra a Rússia. Como você pode ver, os países ocidentais não apenas tomam medidas hostis contra nosso país na dimensão econômica, quero dizer as sanções ilegais que todos conhecem muito bem. Isso pode ser porque a história maior no fim de semana foi o início da remoção da Rússia do sistema de mensagens interbancárias SWIFT, juntamente com as sanções contra o Banco Central da Rússia. A rede SWIFT ajuda a fornecer serviços relacionados à execução de transações financeiras e pagamentos entre bancos em todo o mundo.
As sanções do Banco Central da União Europeia e do Federal Reserve instantaneamente tornam a Rússia e sua moeda, o rublo, párias em outras partes do mundo. As reservas do Banco Central da Rússia são geralmente controladas por bancos centrais estrangeiros. Se esses bancos estrangeiros decidirem congelar o acesso a essas reservas, a Rússia terá apenas seus ativos tangíveis, como petróleo e reservas de ouro, para recorrer. Espera-se que o rublo entre em colapso como resultado dessas sanções. Disse um analista no Twitter nesse fim de semana: não tem boas saídas nesse momento. O Kremlin. As consequências óbvias dessas sanções são uma corrida aos bancos da Rússia e uma paralisação da economia russa. O Banco da Rússia, o Banco Central da Rússia, agora tentará evitar uma crise de confiança entre os cidadãos do país para retardar o sangramento econômico. A BBC informou que o Banco Central da Rússia afirmou que possui recursos e ferramentas necessários para manter a estabilidade financeira e garantir a continuidade operacional do setor financeiro. Independentemente de isso ser verdade, os mercados globais de câmbio serão o juiz, traz à tona um tópico sobre o qual apenas teóricos da conspiração falaram por décadas: a determinação das moedas fiduciárias e a importância de ter reservas bancárias tangíveis. Durante décadas de paz, é fácil simplesmente ignorar questões críticas levantadas sobre o lastro de moedas fiduciárias, enquanto o próximo $1 trilhão sai casualmente da impressora do feed e é distribuído de forma desigual por meio de programas como o Paycheck Protection Program. Não muito diferente dos mercados de ações, quando estão em mania, poucas perguntas críticas são feitas, enquanto brechas com a impressão de dinheiro são exploradas até que algo eventualmente ceda. Agora algo eventualmente está cedendo. Todas aquelas citações sobre a ordem mundial, mudando como resultado da recente ação de Putin, vale a pena prestar atenção neles. Eles são a definição de algo agora. A postagem foi publicada porque acredito que o conteúdo é muito importante. No entanto, se tiver meios de apoiar, ficaremos felizes. Quando o empurrão chega e as coisas resumem as taxas, as pessoas querem saber o que respalda sua moeda. E não é apenas a Rússia nesse caso. Embora seja um exemplo óbvio, acho que as tensões econômicas entre a Rússia e o Ocidente vão alimentar uma discussão global muito maior sobre o sistema fiduciário em geral. Afinal, caminhando para esse conflito massivo, já estávamos no precipício do grande reset, não é mesmo? Agora a China e a Rússia podem acelerar essa reinicialização muito mais e de maneira muito mais volátil do que Klaus Schwab aprovaria. Desculpe, Klaus. O fato é que Putin está decidido a ir longe na Ucrânia. Faça o inferno ou a maré alta. Ele terá que lidar de alguma forma com a paralisação da moeda e da economia de seu país. Deixado com poucas rampas de saída, meu palpite é que Putin recuará nas sanções econômicas, aliando-se ainda mais à China e até discutindo com a China as perspectivas de um sistema monetário fora do atual sistema monetário global. Embora a ideia provavelmente seja descartada por especialistas econômicos, é importante lembrar que mesmo que tal ideia não seja bem-sucedida, ainda pode criar caos para os mercados econômicos globais e vida no Ocidente. Já estamos no meio de uma crise na cadeia de suprimentos nos Estados Unidos. Agora acrescente isso aos fatos que a Rússia tem reservas tangíveis na forma de petróleo e ouro. A Rússia é o principal fornecedor de gasolina importada para os Estados Unidos. Em 2021, a Rússia respondeu por 21% de todas as importações de gasolina dos Estados Unidos, segundo a Forbes. A China é um grande fornecedor de basicamente tudo que usamos no Ocidente diariamente. A China foi o maior fornecedor de importações de mercadorias dos Estados Unidos em 2020, segundo a USTR. Atualmente, a China é o nosso maior parceiro comercial de mercadorias,
com 559 bilhões de dólares em comércio total bidirecional de mercadorias, observa o mesmo relatório. Os déficits comerciais atingiram novos recordes em 2021 e no início deste ano também. Em outras palavras, recebemos toneladas de coisas por falta de uma palavra melhor de ambos os países. Essa previsão não deve surpreender ninguém que esteja prestando atenção. Há apenas um ano, a ideia de Rússia e China trabalhando juntos para desdolarizar ganhou as manchetes. O Washington Post informou sobre as medidas que os dois países estavam tomando coletivamente em abril de 2021. A China e a Rússia prometeram desdolarizar conjuntamente, criando. Só um instantinho, gente. Perdão, amigos. Criando alternativas ao sistema atual, com um plano de 3 etapas que começou há alguns anos. Em primeiro lugar, ambos os países começaram a reduzir a proporção de seu comércio bilateral faturado em dólares, privilegiando a liquidação em suas próprias moedas. Em segundo lugar, eles procuraram aumentar o papel do renminbi como moeda internacional para pagamentos e reservas, para incentivar uma adoção mais ampla de sua moeda. A China deu acesso ao renminbi a mais de 30 países por meio de acordos de swaps bilaterais. China e Rússia reduziram suas participações no Tesouro dos Estados Unidos, com a Rússia canalizando dinheiro para participações em renminbi. E a China intensificou o impulso da moeda digital, que começou em 2014, com o objetivo de facilitar a retenção de renminbi. A terceira e última etapa destes esforços, ainda em andamento, visa criar sistemas alternativos de pagamentos e mensagens que permitam aos países usar moedas domésticas e de parceiros em vez de dólares ou euros para fechar acordos comerciais e de investimento. Eles acertaram no início de 2021 quando concluíram que, se China e Rússia inventassem alternativas bem-sucedidas ao sistema financeiro centrado no dólar, e se essas alternativas ganharem tração internacional significativa, estaríamos testemunhando um momento cataclísmico de rivalidade entre grandes potências. Enquanto isso, ficamos de braços cruzados observando a Rússia despejar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos enquanto aumentava suas reservas cambiais nos últimos 5 anos. A Rússia também tem aumentado suas participações em ouro neste período. A desdolarização é uma aliança financeira entre Rússia e China que também estão sendo relatadas desde 2020. E isso tem sido uma propriedade para a Rússia e China desde 2014, quando começaram a expandir a cooperação econômica após o afastamento de Moscou do Ocidente devido à anexação à Crimeia. A substituição do dólar em acordos comerciais tornou-se uma necessidade para contornar as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. A ideia de uma aliança Rússia e China para tentar derrubar o sistema econômico dos Estados Unidos também não é nova. A Rússia tentou empurrar a China para criar o caos para os Estados Unidos após a crise financeira de 2008. A Rússia pode ter tentado conspirar com a China em uma tentativa de derrubar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Eles esperavam vender títulos da Fannie Freddie durante um período em que a economia dos Estados Unidos estava nas cordas. O relatório foi profundamente preocupante. Vendas pesadas podem criar uma súbita perca de confiança e abalar os mercados capitais. Esperei até estar de volta em um ambiente seguro para informar o presidente. Histórias como essa passaram despercebidas. Qualquer um que trouxesse a ideia de que isso poderia fazer parte de um plano maior foi amplamente ignorado, e a história não fez ondas, pelo menos não da maneira que acho que vai acontecer agora. Algumas postagens também sugerem
que os acontecimentos devem ser apoiados. Agora estamos nessa situação. China apoiará sua nova moeda digital com ouro. De repente, parecem discussões que precisam ocorrer. A China pensa em termos de gerações e séculos. Eles estão oficialmente jogando o jogo longo. Não deixe que a falta de uma guerra quente engane e as engrenagens e rodas de tentar avançar os interesses de seu país estão lá, moendo lentamente nos bastidores para aqueles que se preocupam em aspirar por trás da cortina. Apoiar sua moeda com ouro pode ser visto por Xi Jinping como o melhor tipo de cartão, especialmente porque os Estados Unidos viram sua moeda cair em uma posição precária nos últimos 18 meses, devido a uma flexibilização quantitativa sem precedentes. É o tipo de revelação que, se feita corretamente pela China, pode imediatamente elevar o status econômico da China ao topo da escala global e pode desafiar imediatamente outros países a seguirem o exemplo. Exceto que esses outros países não estarão tão preparados para virar a chave para uma moeda lastreada em ouro, porque sequer consideram a ideia. Agora pode ser a hora da China e Rússia coletivamente virarem o interruptor. A escrita está na parede há um tempo, Rússia e China desdolarizando, ambos países empilhando as reservas de ouro e a China procurando rapidamente implementar uma moeda digital. Nos últimos 5 anos, apenas pessoas abertamente paranoicas como eu olharam para essas ações e concluíram que este era o caminho para algo muito maior. Agora que a Rússia se colocou em guerra com o Ocidente, as possíveis razões de repente ficaram muito mais claras. Há muito tempo defendo que o nosso tratamento arrogante do dólar americano e nossa confiança em poder imprimi-lo sempre que quisermos foi uma bobagem. Economistas e conservadores austríacos que fizeram esses pontos foram descartados como teóricos da conspiração. Agora, pode estar começando e vermos exatamente essa política monetária. E se o dólar for desafiado, mesmo que mantenha seu lugar como moeda da reserva mundial, ainda haverá muitas perguntas desconfortáveis que teremos que nos perguntar sobre a política monetária depois. Para mim, parece apenas o próximo passo lógico. Espero estar errado, mas parece que os tempos sem precedentes que estamos vivendo ainda podem ficar muito mais sem precedentes. Bom, meus amigos, uma nota explicativa sobre esse grande posicionamento e dizendo sobre além da guerra, né? Novamente estamos vendo posições além da guerra, porque aqui no meu canal é ao infinito e além. Ah, tô brincando. Mas é o seguinte, né, gente? Eu acho que nós temos que ver o futuro das coisas e se o futuro, pelo menos econômico, já está à nossa vista, nós temos que começar a explanar todas essas situações e ver todas essas posições mundiais e tudo isso se encaixa com toda essa questão de virar a chave do Start Shotgun, que é o que nós estamos aguardando. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito! E além! E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. E os irmãos que quiserem estar compartilhando e verem todo esse conteúdo, continuem se inscrevendo, deixando o like no vídeo, fazendo seu comentário, é sempre muito bem-vindo. Obrigado, irmão, é recíproco o sentimento que o irmão Danilo Sérgio sente por cada uma das pessoas que deposita a sua inscrição, a sua confiança aí nas palavras dos provedores e todas essas notícias. E é isso aí, né, meus irmãos? Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.